Para nossa audiência rotativa, eu vou repetir a opinião usando o Live Pix do... Aí o nome dele me quebra para a gente fazer uma análise séria, mas é o Kevin De Bruyne. Não existe o Rafinha dar a vida no amistoso, vai ser uma grande baixa. Para quem não sabe, o Rafinha, antes da partida contra a França, a partida entre Brasil e França, antes da partida, ele estava fazendo treinamentos de carga controlada porque se identificou uma fadiga muscular. E fadiga muscular é risco de lesão. Mesma situação do Marquinhos, com a diferença de que, quando perguntaram para o Marquinhos, e aí, dá? O Marquinhos falou, eu não. E quando perguntaram para o Rafinha, ele falou, eu vou. Irresponsabilidade e ingenuidade. Ele achou que ele era tão guerreiro que mesmo com fadiga muscular, a temporada que ele fez, a lesão da qual ele se recuperou há pouco tempo, mesmo com tudo isso junto, ele conseguiria ir para uma partida contra a seleção francesa, jogar no ritmo que ele está acostumado a jogar, porque ele não sabe dosar. E não estou criticando ele por não saber dosar. É um dos nossos orgulhos que ele em Barcelona, seja contra o Oviedo ou contra o Real Madrid, ele encara a partida com o mesmo nível de seriedade, mas ele não sabendo dosar, não tem como ele botar o Rafinha em campo e esperar que ele vai gerir esforços e saber o momento de correr e o momento de dar uma segurada. Todo lance ele sprinta, não tem bola perdida, correndo o campo todo, ele joga pela direita, do nada ele tá na esquerda dando carrinho. Esse é o Rafinha, é a grande qualidade dele, tentar tirar isso dele vai prejudicar o seu nível de jogo, mas o que ele precisava ter feito era, antes da partida, avisar. Não consigo. Como tantos outros jogadores fizeram nessa data FIFA, ninguém está sendo julgado. Alguém fez campanha em rede social para dizer que o Gabriel Magalhães é um traidor antipatriota, porque ele disse que estava com dores no tornozelo e foi dispensado? Tem alguém falando em rede social que o Marquinhos é um imundo desgraçado porque ele estava com fadiga muscular e não foi para o jogo contra a França? Todo mundo entendeu, porque todo mundo sabe que é um amistoso, amistoso não vale sacrifício, a partida, ganhando, perdendo ou empatando, não teria transcendência nos resultados do Brasil numa Copa do Mundo, cenário diferente se fosse Brasil e França final de Copa, mas Brasil e França amistoso em Boston, não tinha necessidade nenhuma de ir para o sacrifício. Todo mundo entendeu a postura dos jogadores. E eu tenho certeza que a torcida dos clubes até elogiou. Pô, que bacana, o cara pediu dispensa da seleção, vai ficar aqui descansando tranquilo. Rafinha não. Eu vou pro jogo. Com fadiga muscular, com mata-mata de Champions logo ali, reta final de temporada, voltando de lesão, com o Barcelona tendo um sistema de jogo onde a presença dele é de suma importância, ele resolveu que valia a pena se arriscar para jogar um amistoso contra a seleção francesa. Eu acho que cabe uma crítica ao Rafinha. Por quê? Se fosse a primeira vez, nunca aconteceu, aconteceu agora, caramba, que azar. Se fosse só na seleção brasileira, ele no Barcelona, isso nunca aconteceria, nunca aconteceu. O Rafinha em todos os clubes que passou, mas na seleção brasileira tem esse problema recorrente. Machucou o Marquinhos, agravou a lesão do Magalhães. Todo mundo na seleção brasileira levando farelo. E o Rafinha também, a gente ia criticar a equipe médica da seleção. Mas o Rafinha, só ele, porque todo mundo disse que não tinha condições e foi respeitado. Só ele que foi pro sacrifício. O mesmo erro que ele cometeu com a comissão médica do Barça, que na época, não sei se você lembra, ele tinha uma lesão para voltar em 2 meses. Faltando 1 mês e meio, teria a partida contra o Real Madrid. E ele comunica à comissão técnica e à comissão médica do Barça que ele tem condições de elevar a carga dos trabalhos para que ele possa estar à disposição para a partida contra o Real Madrid. E a galera confia nas sensações transmitidas pelo jogador e aumenta essa carga de trabalho e ele tem uma recaída na lesão. E na época a gente, pô, que merda, não souberam tratar o Rafinha. Mas pouco tempo depois o Flick fala numa coletiva, ele tem que ser mais responsável. E aí a gente, caramba, o Flick endoidou, como assim o jogador? E aí o Rafinha fala numa entrevista, realmente, eu fui irresponsável, eu tinha que ter me cuidado melhor, eu fui ansioso para voltar. Vocês lembram disso? Foi isso que aconteceu de novo. Com a diferença de que, ao invés de recair na lesão
e ficar mais 3 semanas fora, no momento da temporada em que não tem tanta transcendência, tu tropeça um jogo aqui, outro ali, seja na primeira fase da Champions, seja no Campeonato Espanhol, tu ainda tem condições de em outros momentos se recuperar? E agora ele faz isso no momento em que, indo para a seleção brasileira, talvez naquela ansiedade de mostrar para o público brasileiro que ele consegue sim ser um guerreiro no Barça e um guerreiro na seleção, ele acaba cometendo esse erro. Um pouco de ingenuidade, responsabilidade. E olha que tá vindo de um cara que vocês sabem que eu já defendi o Rafinha antes de ser moda gostar do Rafinha. Lembra quando escolheram o Rafinha para ser o 5º capitão do Barça? Logo quando o Hansi Flick chega, sai o Xavi, chega o Hansi Flick e a torcida pedindo para vender o Rafinha. E aí o Rafinha é escolhido o 5º capitão do Barcelona. E aí uma chuva de críticas, ridículo, Rafinha, nossa que absurdo. Eu gravei um vídeo lá no Instagram, postei esse vídeo, falando por que o Rafinha poderia ser muito importante para o Barcelona como um dos capitães, dentro desse time muito jovem. O Rafinha tem uma personalidade aguerrida, poderia liderar pelo exemplo, e aí chuva de crítica para cima de mim, né, porque não pode ter uma opinião diferente da maioria, tem que sempre falar o que a maioria quer escutar, e ali eu defendi o Rafinha. Só que, cara, e de lá pra cá várias outras vezes, né, pra mim o Rafinha tinha que ter sido bola de ouro temporada passada. Para mim, o Rafinha tem que ter muito mais protagonismo na seleção brasileira. É uma sacanagem o sistema ser montado para o Vinícius correr menos e todo mundo ser obrigado a correr o dobro, sendo que o jogador brasileiro que nas 2 últimas temporadas melhor performa é o Rafinha. Na minha opinião, não tinha que ter sistema montado para acomodar ninguém, é todo mundo que tem que fazer sacrifício. Mas se fosse para acomodar alguém, que fosse o Rafinha, e não é para acomodar ninguém. Então, várias vezes me meti em polêmica para dizer que o Rafinha estava sendo injustiçado, só que hoje não dá. Porque nós estamos a 2 meses da temporada acabar, reta final de Campeonato Espanhol, mata-mata de Champions, agora que o bagulho está afunilando para um dos jogadores mais importantes do Barcelona, na minha opinião, o que a ausência mais impacta o time, atrás só do Pedri, e tem debate, mas na minha opinião, o Pedri ausente impacta mais que o Rafinha, mas ele ser o segundo que mais impacta, é um impacto gigantesco, brutal. E faltando 2 meses pro fim da temporada, reta final do Campeonato Espanhol, mata-mata de Liga dos Campeões, num amistoso. Isso pra mim é surreal. Se fosse uma eliminatória, um amistoso, ao invés de fazer o que fizeram vários jogadores de múltiplas seleções, inclusive alguns dos seus companheiros na seleção brasileira, de avisar, não tô bem, não vai dar para mim, o Rafinha escolhe ir pro sacrifício. Ele prejudicou o Barcelona. A torcida do Barcelona tem todo o direito, como eu tô percebendo que está, de estar decepcionada com a atitude do Rafinha. Porque basicamente ele achou mais importante um amistoso da seleção do que esses jogos decisivos que o Barcelona vai fazer a seguir. Porque quando a gente escolhe ir para o sacrifício, não é que vai jogar doendo e depois botar gelo em casa. É que você está arriscando os próximos jogos para poder estar bem nesse. Para poder jogar hoje, eu estou disposto a não jogar os próximos. Não sei se ele percebeu que ele estava correndo esse risco, por isso que eu falo de ingenuidade. De talvez não entender o que estava em jogo ali e acabar arriscando muito mais do que era possível se pagar nessa aposta. E o que vai ter que pagar? Fora, com certeza, das quartas e dúvida para as semifinais da Copa do Mundo. Então, não dá, como disse aqui, e aí eu vou ter que falar o nome dele de novo, mas eu não estou zoando, é o nome que ele assumiu aqui no LivePix. Não dá, como disse o Kevin De Bruyne, e como eu já tinha falado mais cedo na live, a gente recupera agora a opinião. Mas, ao contrário do que eu estou percebendo que se fala no chat, eu não acho que isso é uma sentença de morte para o Barcelona. Vai depender de quem vai dar um passo à frente agora. O Rashford vai ser o que ele foi de melhor com a camisa do Barça? Ele pode ajudar muito o Barcelona nesses próximos jogos. O Pedri, o Bernal, o Fermin vão jogar o que eles têm de teto de desempenho? O Barcelona vai ter um meio-campo capaz de dominar qualquer adversário nesses próximos jogos. O Lamine Yamal vai continuar sendo o Lamine Yamal de gols, assistências e jogadas que quebram defesas como ele foi nas últimas partidas?
o Barcelona tem condição de fazer gol em qualquer adversário. A gente vai sentir falta do Rafinha, o Barcelona é pior sem ele do que é com ele, isso é óbvio e evidente, mas ser pior não significa ser ridículo. Não ser tão bom quanto não significa que não tem condições de vencer uma partida. O Barcelona contra o Atlético de Madrid, a não ser que perca outros jogadores, aí eu mudo o discurso, ainda é favorito para as quartas de final da Champions. O que eu talvez volte atrás, porque antes eu achava que o Barça era favorito, sem o Rafinha, eu acho que a gente vai ter que compensar isso de alguma forma, numa eventual semifinal, se ela acontecer contra o Arsenal, que é um time superior ao Atlético de Madrid. A galera tá botando o Atlético de Madrid no mesmo patamar do Barcelona, não está, mas o Arsenal a gente pode botar, não por tradição, mas pelo que demonstrou na temporada. Acho que o Barcelona é melhor que o Arsenal, mas botar na mesma prateleira, não no mesmo nível, mas pelo menos na mesma prateleira, é justo. E contra o Atlético de Madrid eu não tenho... eu nunca vou ter certeza que nós vamos classificar, porque a gente pode ser eliminado até por um time de segunda divisão, porque isso acontece no futebol, o Real Madrid que o diga. Até time de divisão inferior pode eliminar um grande favorito ao título, isso faz parte do futebol. Então ninguém pode ter certeza da classificação, mas dizer que sem o Rafinha o Atlético agora é melhor, é favorito, é superior, eu acho que vocês estão confundindo as coisas. O Barcelona, quando perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu porque houve um erro tático na partida que o Hansi Flick aprendeu a lição. Não se joga mata-mata e de volta, indo para ganhar fora de casa com todas as forças, como se não houvesse amanhã. Você pode especular fora de casa e decidir nos seus domínios. Contra o Newcastle, ele mostrou que aprendeu essa lição, foi exatamente o que fez. Na ida, um jogo mais conservador, na volta, foi para dentro dos caras, meteu 7. Agora, o contrário contra o Atlético de Madrid, a ida é em casa, a volta é fora, melhor ainda. Dá para construir o resultado em casa e na volta você poder especular um pouco com a vantagem que você já criou. Uma abordagem mais pragmática no Metropolitano teria evitado o 4-0, talvez até se perdesse o jogo, mas não se perderia de 4-0. E agora na Liga dos Campeões é só ter esse ajuste tático. Mas principalmente, algo que a galera tá esquecendo. É verdade, no Metropolitano o Barcelona jogou sem o Rafinha. Mas não foi só sem o Rafinha. Foi sem o Rafinha, sem o Pedro, sem o Cancelo, sem o Bernal. E sem o Rashford. Então nem o reserva do Rafinha tava. Se fosse só sem o Rafinha, também não teria sido a derrota que foi. Agora, sem o Rafinha, sem o Pedro, sem o Bernal, sem o Cancelo e sem o Rashford, aí são muitos jogadores que estão sendo importantes, 4 deles muito importantes no Barcelona de agora. Bernal, Pedro, Cancelo e Rafinha, e um que é um reserva que quando o Rafinha se lesionou na primeira metade da temporada ajudou o Barcelona a conseguir resultados e que eu não vejo motivo para a gente achar que é impossível, como eu vejo alguns colegas, alguns companheiros aí, torcedores que me acompanham falando, eu não vejo motivo para a gente acreditar que é impossível o Rashford jogar bem e ajudar o Barça a conseguir os resultados, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões. Eu ainda acho o Barcelona favorito contra o Atlético de Madrid, menos do que era quando a gente achava que o Rafinha ia jogar, mas ainda assim um time superior ao adversário.